Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um dos maiores especialistas brasileiros em segurança pública. É um assunto que ele pesquisa, estuda há décadas e já escreveu vários livros a respeito. Vamos ver quem é ele. Aí, Luiz Eduardo Soares, antropólogo, escritor, professor universitário, professor visitante em várias universidades dos Estados Unidos e da Europa, e está lançando esse livro aqui que se chama Desmilitarizar, editado pela editora Boitempo. É um livro que reúne ensaios, vários ensaios sobre as questões candentes da segurança pública e com várias pesquisas, várias coisas a respeito. É muitíssimo interessante, recomendo para quem se quiser se aprofundar no assunto. Luiz Eduardo, muito obrigado por Eu que agradeço, mano. ter vindo de São Paulo dar essa entrevista. Parabéns pelo livro, que realmente é muito interessante. Obrigado. E eu quero que você comece com um assunto mais recente. E essa mortandade, assim, assassinatos lá no Amazonas, Manaus, 55 presos mortos, briga interna, uma facção. Você tem um ensaio sobre a prisão em massa. O que é isso? O que são essas brigas, essas mortandades, Eduardo? Você sabe que as facções criminosas nasceram todas elas na prisão. As penitenciárias estão dominadas pelas facções criminosas. E a ideia de que encarcerando nós punimos criminosos e os ressocializamos e evitamos reincidência é uma grande ilusão, um equívoco. Pelo contrário, o encarceramento em massa, e o Brasil é campeão nessa matéria, está fortalecendo as facções criminosas. Quem entra no sistema preso, inocente ou culpado, acaba tendo de se filiar, mesmo não sendo previamente, não tendo sido, a uma facção para sobreviver. E essa proteção depois é cobrada sob a forma de lealdade, subsequentemente a saída do prisioneiro, o que significa que nós estamos contratando violência futura. E essas facções nasceram, quase todas elas, como uma forma de reação e de autoproteção contra as violações que são comuns ainda aos direitos dos presos, porque os presos também têm direitos. Tudo isso está regulado pela LEP, a Lei de Execuções Penais, que o Estado não cumpre, o Estado brasileiro não cumpre. Então, há a perpetração desse crime por parte do Estado contra aqueles que perpetraram crimes e que cumprem pena. Inicialmente, são formas de autodefesa. Posteriormente, esses grupos acabam se autonomizando, se constituindo como grupos criminosos, efetivamente agindo lá fora. No Amazonas, eles estavam, inclusive, na Secretaria de Segurança, né? Estavam lá dentro. É triste, né? Articulações com o mundo político, com a corrupção, etc. Esse mundo da prisão é um mundo que tem incidência direta sobre a sociedade. Nós estamos aí próximos de 800 mil presos. É a segunda população carcerária? Terceira. Para alguns, segunda, porque depende do método de comparação. Mas é a que mais cresce no mundo desde 2001. E se nós nos debruçarmos sobre esse universo, nós vamos verificar o seguinte: 71% são negros. É um retrato das desigualdades brasileiras e no nosso racismo estrutural. Além disso, 13% apenas cumprem pena por homicídio doloso. Quer dizer, nós temos 62 mil homicídios dolosos por ano no Brasil, pouquíssimos são investigados, o resultado está aí, a punição desses crimes é muito reduzida, há uma imensa impunidade relativamente ao crime mais grave. No entanto, há uma explosão no sistema carcerário, os números crescem, porque as prioridades estão equivocadas. Qual é o subgrupo que cresce de forma mais acelerada nesse universo em expansão rápida? Aquele formado pelos que cumprem pena ou estão sob acusação de tráfico.
Mas nós não estamos falando dos traficantes que se impõem pela força, com armas longas, sobre comunidades, territórios vulneráveis. Nós estamos falando dos varejistas, que foram presos em flagrante, são jovens, baixa escolaridade, presos em flagrante sem prática de violência, sem porte de armas e sem vínculo com estruturas organizadas do crime. Vão ficar 5 anos em regime fechado, privação de liberdade, sendo condenados aos vínculos, ao aprofundamento dos vínculos que então serão constituídos na prisão com as gangues, com as facções. E por que está acontecendo isso? Esse subgrupo já equivale a 28% do universo prisional. Entre as mulheres, são 62%. 62% das mulheres presas cumprem pena ou estão lá sob acusação de tráfico, e 28% entre os homens, sendo que esse subuniverso era ínfimo há 2 décadas. Então, esse é o subgrupo que mais cresce. Porque há um casamento perverso entre o nosso modelo policial e a lei de drogas, que se dá da seguinte forma: a polícia militar é proibida de investigar, mas está nas ruas, nas cidades do Brasil todo, é a mais numerosa. Mesmo não podendo investigar, ela é pressionada a produzir pela sociedade, pelas autoridades, da mídia, etc. Mostrar efetividade, serviço. E ela entende por produzir, prender. Ora, se ela tem de prender e é proibida de investigar, ela só pode fazê-lo em flagrante delito. Quais são os crimes passíveis de identificação em flagrante? Alguns poucos que não são os mais importantes. E o tráfico aí, a lei de drogas vai ser a grande ferramenta, essa rede que vai ser lançada para que se capturem os varejistas das substâncias ilícitas. Então, nós estamos destruindo a vida desses jovens, que de fato não eram violentos, não apresentavam nenhum risco para a sociedade, porque se envolveram com os negócios ilícitos das drogas e gerando mais problema, contratando violência futura. Esse é o nosso quadro devastador. Agora, Luiz Eduardo, existe também um apelo enorme ao recrudescimento da violência. Pau nessas pessoas. O presidente foi eleito com esse programa. A coisa de armamento, de soltar arma para todo mundo. No Rio de Janeiro se fala em abate. Se fala em abate, usar atiradores de elite. É tudo uma coisa num sentido de vamos reprimir. Te pergunto, há 2 coisas. Primeiro, a repressão vai adiantar? Pedindo um quadro objetivo. E segundo, por que esse afã por matar, bater, prender? O que é isso? Se adiantasse, nós já teríamos resultados, porque matamos tanto. Só no Rio de Janeiro, de 2003 a 2018, houve 15.061 mortes provocadas por ações policiais. Só nesse ano, 2019, nos 3 primeiros meses, no estado do Rio, foram mortas 434 pessoas. E a criminalidade aumenta ou diminui? Se nós considerarmos que esses 434 mortos fazem parte do número total dos mortos em ações violentas, os números crescem. E as polícias já são responsáveis, no ano passado foram responsáveis por 31% do total das mortes no estado do Rio de Janeiro. Então, se a responsabilidade de uma autoridade é frear a violência, de alguma maneira promover a segurança pública, a tarefa número 1 é impedir que o Estado continue matando. Nós aí teríamos já um recuo de 1/3 nas mortes, que são a modalidade de crime mais grave, né, mais séria. Por que é que nós matamos tanto? Nós acreditamos, quer dizer, como sociedade, que justiça é vingança, de fato. Esse é um aspecto. Segundo, as polícias militarizadas, com culturas que nunca se submeteram à transição democrática, definem o suspeito como inimigo a ser exterminado, liquidado. As autoridades estimulam a execução extrajudicial. A justiça abençoa. O Ministério Público não apresenta denúncias. Os casos, só aqueles que chegam à mídia, alguns poucos é que são objeto de alguma investigação e de algum tipo de procedimento judicial. Então, nós estamos endossando a violência policial, cujos resultados são esses dramáticos. E veja o que acontece, o subproduto disso, as milícias. Sim, isso eu queria perguntar também. Porque acontece da seguinte maneira: quando a autoridade dá licença para matar, claro, eu não estou falando da legítima defesa, porque isso em qualquer parte do mundo é absolutamente legítimo, é constitucional, é conforme aos direitos humanos. Eu estou dizendo licença para executar extrajudicialmente. Como agora na proposta excludente de ilicitude do ministro Moro, que constitui, de fato, uma autorização para a pena de morte sem julgamento, a pena de morte ali que se decide e que se executa, que se realiza ali. Quando se dá essa licença para matar,
se dá ao policial na ponta licença para não matar e negociar a vida. Isso corresponde à criação de uma moeda que se inflaciona rapidamente e que se constitui uma fonte de corrupção muito poderosa. Esses grupos que, então, se articulam, grupos de policiais que são, digamos, liberados para matar e, portanto, tendem esses a se articular com o crime para negociar a vida, esses se autonomizam e acabam gerando uma anarquia institucional. Eles não estão ligados à cadeia de comando da instituição, eles não estão, de fato, organicamente orientados pela instituição, porque liberados para matar, eles são liberados na prática para se corromper, para degradar a instituição, se autonomizam, criam nichos paralelos que vão promover insegurança para vender segurança nas cidades, que vão formar grupos de execução que vão vender serviços também, e que depois vão vender serviços e que vão se articular nas máfias que dominam territórios, que são as milícias. As milícias são filhas bastardas da autorização para matar. É um grande paradoxo. A pessoa, às vezes, diz, olha, sacrifiquem-se todos os princípios. Vamos deixar de lado os escrúpulos e vamos liquidar essa gente, porque nós precisamos de segurança para os nossos filhos. Na prática, isso acaba gerando o contrário. Isso degrada as polícias, isso faz com que as polícias se associem ao crime, e isso expande o crime, fortalece o crime e a violência. Então, quando a gente libera a polícia para matar, na verdade, a gente está liberando para a ilegalidade. Está fazendo com que o Estado se torne cúmplice e perpetrador de ilegalidade, com as consequências todas que são essas que estão dadas para nós. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com Luiz Eduardo Soares para falar de segurança pública. Voltamos então com Luiz Eduardo Soares, antropólogo, escritor, autor do livro que deu origem ao filme Tropa de Elite. Luiz Eduardo, me diz, eu vou te colocar uma questão, uma hipótese. Bom, primeiro, eu pretendo tomar o poder, virar o presidente e tal. Logo, logo eu vou fazer isso e vou te nomear ministro da Justiça. Muito amigo. Luiz Eduardo, como é que você resolve o problema, você é meu ministro, das milícias? As milícias são as polícias. Mas como é que você resolve o problema? Mudando as polícias profundamente. Desmilitarizar é um desses passos. Porque nós herdamos a arquitetura institucional da segurança pública da ditadura, o modelo policial da ditadura. Na arquitetura institucional, a gente tem um nível que é a distribuição de responsabilidades entre os entes federados. O que compete ao município, ao Estado, à União. E o modelo policial, como se arranjam as polícias. A nossa arquitetura é completamente irracional, imprópria para a democracia e para a prestação de serviço à comunidade, para a defesa e garantia dos direitos, que deveria ser a função das instituições de segurança pública. Nós temos uma estrutura que tem servido à promoção, de fato, de mais desigualdades, de mais racismo, com a criminalização da pobreza, com essas práticas de prisões em massa, a aplicação do flagrante delito e competição entre as polícias, desvalorização dos policiais. E muito interessante, os policiais militares são super explorados, recebem salários na base da massa, salários insuficientes, indignos, e não podem dizer um ai, trabalham em regimes disciplinares e de jornais de trabalho que são inconstitucionais, não podem dizer ai, porque eles são militares. Ser militar, nesse caso, pode, né? é um instrumento de superexploração da força de trabalho do policial, visto enquanto trabalhador. Tem também esse aspecto. Então, o primeiro ponto que eu diria é, vamos passar limpo, vamos refundar as nossas polícias. Isso não se faz assim num estalar de dedos, é um processo para vários governos, é um processo Estado, né, que leva 10 anos, mas nós temos de iniciar esse processo, uma grande concertação nacional, para reescrever o artigo 144, desmilitarizar,
estabelecer o ciclo único, acabar com essa divisão Polícia Militar Civil, uma porta de entrada única, carreira única para todas as polícias que houver, uma reestruturação que dê flexibilidade para que os estados possam agir de modo mais autônomo, respeitando a federação e a especificidade dos desafios que são locais. Então, há muita coisa a fazer e, evidentemente, não imaginando que segurança seja apenas questão de polícia e das instituições de justiça criminal. Tá. Então, você tem que reduzir a desigualdade, reduzir o desemprego. E senhor presidente, por favor, comece a presidir na direção da redução das desigualdades. Na condição de ministro, aí você é meu ministro da Justiça, eu te pergunto, essa questão de armamento, liberar o acesso a armas, a ter o poder, ter armas em casa, em muitos casos, para várias categorias, você poder transitar com arma, você ter o porte de arma. Isso ajuda, atrapalha, diminui a criminalidade, beneficia a milícia. O que acontece? Olha, Mário, muitas das minhas opiniões são controversas e polêmicas, como é natural, e há divergências no campo dos pesquisadores, dos estudiosos e dos profissionais de polícia também é natural. Ainda que haja um consenso quanto ao que está aí. Esse modelo, de fato, não presta para mais de 70% dos profissionais no Brasil, nessa área. Mas o que eu vou te dizer agora é consensual. Em todo o mundo civilizado, todas as pesquisas acadêmicas sérias, que não estão a serviço do lobby das armas, dizem mais armas, mais crimes, mais violência. Quanto a isso, não há dúvida, nós todos estamos em absoluto acordo. Isso não importa direita, esquerda, ideologias distintas, os que estudam essa matéria sabem, se você tem mais armas acessíveis, você terá mais feminicídio, mais crimes homofóbicos e racistas, mais acidentes, mais suicídios. Os assaltos envolverão também potencialmente mais violência, porque haverá a expectativa da possibilidade da reação armada do outro. A busca da arma no outro implicará aumento do crime contra o patrimônio. É só mais problema, mais crime. Aí você vai armar as milícias também, vai facilitar que as armas escoem para eles, né? Claro, sempre é assim. Os criminosos vão se beneficiar, os criminosos dentro das polícias também. Agora, por que há esse clamor? Por que o presidente foi eleito para armar as pessoas? A falha está onde aí, Eduardo? Na mídia, na imprensa, nas instituições de ensino? O que é isso? Eu acho que é a síndrome do leão da metro, que faz aquele estardalhaço com vozeirão e se apresenta como autoridade. Armas para todos, os bandidos liquidados, a vitória do bem contra o mal. É um discurso muito simples e que, de fato, acaba apontando para uma experiência que nós já temos. As execuções extrajudiciais estão aí, a violência policial aí está. Essas concepções têm sido a marca das diversas políticas implementadas no Brasil afora, com algumas exceções, é claro, e os resultados são esses. E Einstein nos dizia, a definição de loucura para ele é adotar os mesmos métodos, repetir as mesmas abordagens na expectativa de obter resultados diferentes. Quando se vota no leão da metro, na expectativa de que nós tenhamos mais autoridade no combate ao crime, nós estamos comprando gato por lebre, porque, de fato, nós vamos escolher anarquia institucional, mais degradação institucional, mais crime, mais violência. E a violência agora autorizada, o excludente de ilicitude, o encarceramento em massa multiplicado, penas mais longas. O plea bargain proposto pelo ministro significa também, como os Estados Unidos demonstram, mais encarceramento. Então, nós estamos nessa direção. E se você me permite, Mário, mais uma origem das milícias merece ser sublinhado. Os orçamentos para a segurança pública no Estado são imensos. Sim. Mas os salários dos policiais na base são muito pequenos. Né? E com isso, os policiais buscam um segundo emprego, buscam complementar a renda. A segurança particular, né? Vão ser guarda-costa, vão trabalhar nessa área. O que é ilegal, porque isso implica, claro, conflito de interesse. Quão pior for a segurança pública, melhor irá a segurança privada. E há um universo imenso em expansão no Brasil todo, na área da segurança privada, informal e ilegal, com a participação de policiais. Você sabe quantos existem? Não sei, ninguém sabe. É até uma matéria policial, exige investigação, porque é ilegal, mas é um número espantoso. Mas na ordem do quê? Dezenas de milhares, centenas de milhares? Eu diria que dezenas de milhares. E os governos não olham para isso por duas razões. Primeiro, que essa é a responsabilidade da Polícia Federal. Mas a Polícia Federal não quer botar a mão nesse celeiro, nem tem pessoal para isso. E os governos poderiam invocar
a reivindicar a responsabilidade, mas não fazem. Ninguém quer mexer com isso. Os governos olham para o lado porque preferem que os policiais complementem sua renda para evitar a demanda que se projete sobre o orçamento, gerando problemas políticos, etc. E com isso, eles criam o que, posso dizer, com a linguagem carioca, o gato orçamentário, que é uma ligação entre o legal e o ilegal. O governo olha de lado e permite que os policiais aqui se dediquem à segurança privada. Muita gente está na segurança privada bem intencionada, mesmo sendo ilegal. Pessoas honestas querem melhorar a renda. Mas há muitos que se aproveitam dessa área de sombra para se organizarem, vendendo segurança, criando insegurança para vender segurança e se organizando nessas milícias. As milícias existem e prosperam porque elas atuam nessa área de sombra, que é vizinha e que se sobrepõe à segurança privada informal e ilegal. Então, as consequências são impressionantes. Se a gente tivesse muito tempo, eu te contaria várias histórias. Agora, que prognóstico você vê para essa situação, Luiz Eduardo? Vai parar? Vai aumentar? O que eu vejo é o crescimento dos segmentos corruptos das polícias associadas ao crime, às milícias. Elas estão substituindo o tráfico, estão subordinando o traficante, terceirizando para traficante, substituindo o traficante na própria operação do tráfico. Então, se nós não discutirmos rapidamente, com seriedade, com consequência, a legalização das drogas e a revolução nas polícias, uma refundação voltada, inclusive, para a valorização dos policiais na ponta, essa estrutura militar enrijecida impede o funcionamento de um policiamento moderno, democrático, por várias razões que eu procuro examinar no livro. Se nós não atuarmos, né, com coragem nessa área, nós vamos para o fundo do poço. Já estamos... Não, talvez não estejamos ainda. Mas estamos indo para lá, né? Estamos indo para lá. Mas isso requer uma grande coalizão com o apoio da sociedade. Não é o clima que está hoje, né? Mas o importante é saber estudar o assunto. Infelizmente, acabou o tempo. Eu estou aqui com o livro Desmilitarizar. Você lança na sexta-feira, 31. 31, no Tapera Taperá, às 19 horas, aqui São lá Paulo. No centro de São Paulo. Muito obrigado, Luiz Eduardo. Ficamos por aqui. Recomendo o livro para quem quiser aprofundar na questão de segurança pública com isenção e com muitos dados, Desmilitarizar. Voltamos na próxima quinta-feira, aqui na Globo News, às 23 horas, programa Diálogos.